graça e paz. O perigo e o engano da idolatria. Salmo 115. A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Exortação a confiar só em Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe compraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai das suas gargantas. Torne semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio, é o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e teu escudo. Vós os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor que me lembrou de nós, abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sede bendito o Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os seus. São os céus dos céus, Senhor. Mas a terra deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde a glória para sempre. Louvai ao Senhor. Queridos irmãos ouvintes, neste salmo nós vemos a realidade a respeito da idolatria, a respeito de adorar, confiar, crer, venerar, se curvar, buscar confiança ou falar com quem não te pode ouvir, com quem não pode te ajudar, com quem não pode resolver o teu problema, com quem está morto, com quem não pode se mover do lugar, que precisa ser carregada pela mão do homem para que possa sair do lugar. E é o que nós vemos nos ensinamentos em doutrinas errôneas, em doutrina de algumas igrejas, adorando, venerando, confiando numa imagem morta feita de gesso, obra feita pela mão do homem. São semelhantes a estes santos mortos que o fazem, os que adoram e que confiam nele, assim diz a palavra do Senhor. Quando você confia numa imagem de escultura, você deixa de confiar no verdadeiro Deus. Quando você se coloca diante de uma imagem de escultura para venerá-la, você está aborrecendo ao verdadeiro Deus. Você está desprezando ao verdadeiro Jesus, ao Criador dos céus e da terra. Confiando no ídolo feito de barro, no ídolo feito de metal, no ídolo feito de gesso, que não tenha um poder sobrenatural, que não opera maravilha, que não opera milagre. Meus amados irmãos, isso é ilusão. São pessoas que têm uma fé morta. Às vezes sua fé até é genuína, mas crer num Deus morto é uma fé morta. Porque quem faz milagre acontecer na tua vida não é a imagem de escultura, não é o santo tal, o santo B, o santo A, mas quem faz milagre acontecer na tua vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o santo do santo verdadeiro. Não é o Padre Cícero Romão que vai te fazer milagre, não é o Padre Cícero Romão que vai te curar do câncer, da diabetes, de qualquer enfermidade. Também a Senhora de Aparecida também não, a Senhora de Luz também não, a Senhora de Fátima também não. Nenhum santo tem poder para fazer milagre, se não for Jesus, o Filho de Deus. Mas vemos as pessoas alienadas a essas imagens mortas,
Porque eu pergunto a vós, quem entre vós no nosso tempo viu a Maria, viu a José, viu a qualquer outro santo? Porque não existia foto, não existia nada. Eles não tiraram foto, eles não foi registrado em foto porque não havia câmera, não havia nenhuma tecnologia moderna para tirar foto de Maria ou de Jesus. E nós vemos Jesus hoje americanizado, de olhos azuis, ou até olhos verdes, louro. Maria branquinha de olhos azul. Pois sabemos que o povo de Israel não é branco, mas a Igreja Católica, a mãe da idolatria, elas fazem essas imagens bonitas, brancas, ou até mesmo a imagem negra da Senhora de Aparecida, uma lenda inventada por um pescador, para glorificar a quem não tem glória, para exaltar a quem não deve ser exaltada, esquecendo que é somente a Deus que devemos adorar, que é somente a Deus que devemos servir, e que é somente em Deus que devemos confiar. Pois não devemos confiar numa imagem morta, meus amados irmãos, que vive preso no altar, dentro de uma vitrine, com medo de ser roubada ou de cair e quebrar-se. Que santo é esse? Que poderia é esse? Que santo é essa que tem poder, que não pode se mover, que não pode fazer milagre? Que precisa de ajuda de um ser humano para sair do lugar, que precisa de luz de vela para ser iluminado? É uma fé morta, e mortas são esses que nela creem. Porque elas são cegas, são mudas, são surdas, paralíticas, como diz o Salmo 115, e nos exalta a confiar no Deus Todo-Poderoso, falando para o Israel, para a casa de Arão, para confiar no Senhor tão somente. Mas a prática da idolatria é uma prática muito antiga. Ela não foi abolida, ela foi reajustada, foi refeita, foi modernizada. Hoje nós não vamos adorar mais Astarte, nem a Dagon, não, nem a Oris, nem a Oro, nem a Tatamur, não, nem a Semiris. Hoje adora, de uma forma diferente, hoje adora as senhoras que o chamam de mãe, as senhoras de Aparecida, a senhora de Guadalupe, a senhora de Medjugorje, a senhora de Fátima. Essa é hoje as Astartes do passado, as semílias do passado, as imagens imundas e pagãs do passado estão sendo adoradas hoje com outros nomes. Os ídolos pagãos do Egito, da Babilônia e da Assíria, louvado seja Deus, estão sendo adorados hoje de uma forma diferente, modernizado com outros nomes. É a mesma prática pecaminosa, é a mesma prática abominável ao nosso Deus, a prática da idolatria, que é pecado, o engano, que é ensinado pelos sacerdotes de uma certa denominação, de uma certa igreja, que ensina seu fiel a se curvar, a venerar. Ah, não, é porque a imagem é uma foto, é uma reverência, lembra a foto de alguém. Meu amado irmão, quem morreu não deve ter glória. Glória deve ter quem está vivo. Honra deve se dar àquele que está vivo, que ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo de Nazaré. Não devemos honrar nem dar glória a quem é morto, a quem nada pode, a quem não fez nada, a quem não te pode ouvir, a quem não te pode te curar, a quem não pode fazer nada por você. Tire do teu coração essa cegueira espiritual, dos teus olhos. Se liberta da idolatria católica. Se liberta do engano, das mentiras, das heresias, das falsas doutrinas ensinadas pela Igreja Católica, pelos seus padres, pelos seus bispos e padres, curas, e até mesmo o Papa, que exalta a adorar a imagem de escultura, sabendo que é pecado, sabendo que é proibido, sabendo que o Salmo é bem claro. Isaías também fala sobre isso. A livro de Apocalipse diz que o idolatra não é do reino do céu, nem o mentiroso. Então, se estão adorando imagem, é idolatra. Se estão mandando a venerar a imagem, é idolatra. Tirando a glória do Deus Altíssimo, está dando em glória a quem não tem glória, dando glória a morto. É preciso se converter, é preciso nascer de novo e aceitar a Jesus e tirar do seu coração o pecado da idolatria. Abre os olhos e ver que idolatria é pecado, que não devemos adorar a imagem de gesso, nem de metal, nem de ouro, fundido, feita pela mão do homem, não. Porque são mentiras, é engano de Satanás. Satanás tem usado a humanidade para ser adorado através das imagens de escultura, dos supostos santos e santos, e fazem milagres segundo eles,
Porque ele faz milagres sim por permissão de Deus. Satanás opera milagres, disso eu não tenho dúvida. Por permissão do grande Deus, para que aqueles que nele crê permaneçam no erro do pecado. Permaneçam no erro da idolatria. Porém, abominável é aos olhos do Senhor. Porém, o seu castigo virá. Porém, serão julgados por adorar a imagem de escultura, por confiar em imagem de escultura, porque na imagem de escultura, por buscar ajuda na imagem de escultura, ou no ídolo morto, num suporte santo ou santa. O Senhor pedirá conta naquele grande dia no juízo, que conhece a palavra, conhece a verdade, conhece a proibição do Eterno, que não se deve adorar, nem venerar, nem se curvar diante de um ídolo morto. Assim como está no livro de Levítico, que diz: não façai para vós nenhuma imagem daquele representativo daquele que está acima dos céus, abaixo na terra, dos mares, nas águas. Não façai para vós. Essa é a verdade. E eles fabricam imagens de gesso, montam monumentos grandiosos, feitos de concreto armado, e dizem: esse é santo tal, essa é santo tal, essa é a Senhora de Guadalupe, essa é a Senhora da Graça, essa é a Senhora de Fátima, essa é a Senhora de Aparecida. São obras abomináveis aos olhos do Senhor. E começam a fazer romaria, começam a se mutilar, começam a fazer sacrifício, a entregar sua vida a esses ídolos mortos que não têm poder, esquecendo de buscar o verdadeiro e poderoso Deus, esquecendo de buscar a presença gloriosa do seu Filho amado Jesus, esquecendo de confiar somente no Senhor e saber que somente Jesus faz milagre, que somente Jesus cura, liberta, salva e leva o homem para o céu. Essa é a verdade. Mas muitos estão presos na idolatria, estão cegos pela idolatria romana. Eu também já fui assim, meus amados irmãos. Já fui cego, já andei morto. Era morto para Deus, porque quando o homem adora a imagem de escultura, quando o homem venera a imagem de escultura, quando o homem crê na imagem de escultura, para Deus ele passa a ser morto. Mas quando ele aceita Jesus, ele vive para Deus. Ele vive para ele em celeste e torna-se família e parte da família do seu Jesus. Fui cego, fui idolatra, enganei meu coração muitas vezes, deixando que a idolatria o dominasse. Veneração a ídolos, a imagem e escultura, a Cícero, João Batista, a Ser Aparecida e outros santos, a Sebastião e outros santos mais, que eram meus ídolos. Mas pela graça do Senhor Jesus, pela misericórdia do Senhor Deus, fui liberto da idolatria. Hoje sou um crente em Cristo Jesus. Não sou fanático à religião, não prego religiosidade, não prego placa de igreja, mas prego o verdadeiro evangelho da salvação, que salva por liberta, porque conheci a verdade que me libertou, e a verdade é Jesus. Como diz a palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de quê? Do engano, da mentira, da idolatria, dos vícios, de todo mal. Portanto, se liberte, abra teus olhos, peça discernimento ao Espírito Santo, ore a Deus no seu quarto, droga o joelho no chão e pergunte: Pai querido, é certo adorar, venerar uma imagem de escultura? É certo confiar em quem é morto? E o Senhor vai te responder através do Espírito Santo. Pare de adorar esses ídolos, pare de servir esses ídolos, pare de venerar esses ídolos que são feitos pela mão do homem, obra, são pó, é gesso. Não tem nenhum poder sobrenatural, não pode te sarar, não pode te curar, não pode te livrar, não pode te proteger, porque a amuleto não protege ninguém, quem nos protege é o Senhor Todo-Poderoso. Ele sim nos protege, Ele sim nos guia, Ele sim nos ilumina com a sua potente luz maravilhosa. Só Jesus nos guarda, só Jesus é a nossa luz, é a nossa libertação, é a verdade que liberta todo aquele que vive na mentira das trevas, do pecado, todo aquele que vive na mentira da idolatria, que tem seu coração enganado por supostos ídolos. Que liberte, meu amado irmão, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que o Senhor abra os teus olhos para ver que não deve adorar a imagem feita pela mão do homem, não adorai vós a criatura, mas adorai ao Criador, Senhor do céu e da terra, porque esse sim é vivo, este é santo, este é real, esse é Espírito, não importa que seja adorado em Espírito de verdade, como disse o Senhor Jesus. Amém? Que a Shalom do Eterno esteja em teu coração. Lembre-se, Jesus está voltando e não tarda em chegar.
Prepara o Israel para encontrar com o Senhor de Deus. Prepara a igreja para encontrar com o teu nome na altura, o Senhor Jesus. Porque de breve ele virá e não tarda em chegar. Para ouvir a sua mensagem mais, acesse a página no YouTube, O Poder da Palavra de Deus. Compartilhe esse comentário, desse link, e vamos semelhar a palavra de Deus, que é a semente em cada coração. Deus abençoe. Shalom Adonai.